Adore o Senhor. Grandioso é que vem, nós proclamamos poderoso é. Como impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és na tempestade. Seu nome, os reinos vêm e vão, teu trono acima. Seu nome imutável é. Aplauda o Senhor, exalte o nome dele. Ainda nesse mover, esse Deus poderoso, esse Deus imbatível, que vocês possam sentir a alegria, aqueles que estão com seus familiares aqui, aqueles que conseguiram vencer os obstáculos essa semana e estarem juntos. Deem a mão agora nesse momento, vamos orar pela nossa família. E eu quero colocar aqui também a vida da Aline, amiga da Solange, que estava declarando que ela estava doente, que ela estava com câncer, mas que o nosso Deus poderoso já chegou lá, Ele já colocou a mão, ela já vai estar curada em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos nessa noite que o nosso Deus poderoso, o nosso Deus é vitorioso, e Ele já deu a vitória para a Aline em nome de Jesus. Nós cremos que a Solange vai vir aqui e vai falar, ela está curada, que é para a honra e para a glória do nosso Deus. E vamos orar pela nossa família, que o Senhor Jesus, aquele Deus vitorioso, aquele Deus protetor, está conosco, que Ele venha, Senhor, proteger cada família, cada mãe que chora pelo teu filho, há de conseguir a vitória também. Que o Senhor Jesus essa semana vai operar milagre nas famílias. Eu creio que em nome de Jesus muitos filhos voltarão para os caminhos do Senhor, que muita mãe irá sorrir, que o tempo de chorar passou, que a alegria do Senhor vai invadir os lares, que a alegria do Senhor há de estar com cada um, com cada mãe, cada pai. Aquele que estava desempregado estava, porque o Senhor Jesus já abriu portas, o Senhor Jesus já colocou o alimento dentro de casa. Vamos olhar pelos olhos da fé, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é vitorioso, e Ele não abandona os que são dele. Ele não abandona, Senhor. Cuida das nossas crianças na escola, Pai. Continua protegendo cada um. Cuida dos nossos jovens nas faculdades, Senhor. Cuida deles no trabalho. Aonde os nossos olhos não puderem estar, o Senhor vai acampar os seus anjos ao redor deles. E que cada um vai ser protegido, abençoado e conquistar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais um dia, né, na presença do Senhor. E a gente nessa responsabilidade e privilégio, né, de trazer a palavra, né? A gente sobe o joelho e começa a tremer, né, pastor? É assim com o senhor ainda? Primeiramente, né, dar boa-vinda a todos, e quero agradecer, né, os visitantes que se encontram conosco nessa noite. Nós temos o irmão Fabiano. Seja bem-vindo, irmão. Você fez a escolha mais certa, nessa noite de sábado, estar na casa do Senhor. Tenho certeza que você não vai sair daqui como você entrou. Deus vai falar contigo. Quero agradecer também os visitantes aqui da comunidade Batista Manancial do Jardim do Mar, pastor Rodrigues, sua esposa Darclísia, está certa a pronúncia, a doutora Adriana, Jasmin e Francisco. Sejam bem-vindos, aqui é a casa do Pai, e já passando para a igreja, no mês de julho, nós vamos ter o privilégio, o pastor Rodrigues vai estar ministrando a Santa Ceia para a gente. Nós já tivemos algumas vezes lá na igreja dele, é bênção pura, né? Falamos a mesma língua, a língua de Cristo, e sejam bem-vindos, que Deus possa falar com vocês também aqui nessa noite. Gostaria de passar alguns recados. Amanhã, às 15 horas, nós temos o culto dos jovens aqui nesse local. Amanhã, às 15 horas, teremos o culto dos jovens. Os jovens agora acordar. No dia 22/6, Ministério Rocha Eterna completou 34 anos de existência. E a comemoração nós vamos fazer no próximo mês de julho. Então será um mês de festividade para Cristo. Teremos algumas ministrações com pastores que serão convidados. E já fica a igreja toda convidada para isso, para a gente se unir e a gente produzir o melhor, que é para Jesus, né? Vamos se unir aí, os ministérios, vamos conversar, né? E por último, para não se alongar, eu gostaria de agradecer à igreja. Como a igreja sabe, a gente está à frente aí do Ministério Missão Resgate, né? Que sai todas as sextas-feiras às ruas. E nós tínhamos distribuído o último cobertor, não tínhamos nenhuma peça de cobertor. E segundo a meteorologia, diz que vai vir agora, nos próximos dias, aí um inverno muito rigoroso. E nós sabemos que os irmãos que estão em situação de rua, que às vezes eles precisam de um cobertor para poder passar a noite. Como às vezes acontece, pela falta de um cobertor, às vezes a pessoa não acordar pela manhã. Fizemos um desafio com a igreja. Eu fui buscar, ainda ontem, lá em São Paulo. De início, já conseguimos 80 peças. Um casal da igreja também já deu mais 10, então temos um total 90 peças. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos, não importa a quantidade, se ele deu 1, se deu 2, se juntou, cada um deu meio ou deu 10, o que importa é que na soma, é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção. Então tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida de cada um. Aqueles que não podem ir na missão, eles participam de outra maneira, né? Participam ofertando, e aqueles que quiserem ir, é só me procurar, quiserem conhecer, quem ainda não conhece, serão bem-vindos. A gente sempre precisa, né? A obra de Deus não pode parar e não pode ficar restrita, né? Sempre precisa de pessoas para estar somando. Eu vou
já trazer os dízimos e ofertas, para depois a gente entrar na palavra. As crianças vão subir, né? Tá vendo? Se não me avisam ali, vocês vão ficar aqui, ó, ouvindo a palavra. As crianças vão subir, sobe devagarinho, cuidado na escada. Segunda Coríntios, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que Paulo está nos dizendo aqui, de uma maneira bem simples, é que não importa o que você oferta, não importa o que você entrega ou o quanto você entrega, mas a importância que tem é como você entrega. Ele está dizendo para nós que, se for por tipo obrigação, se for com tristeza, não faça, que é melhor. Então, toda vez que a gente for dizimar, que a gente for ofertar, que a gente faça isso com alegria, sabendo que o reino de Deus prossegue na missão que Ele tem. Porque Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a obra dEle precisa. Para a porta estar aberta, precisa de verbas. Para a missão resgate, estar toda semana na rua, precisa de valores. Nós temos a sopa, nós temos a roupa, nós temos cobertores que a gente leva, então é necessário sim valores para que a obra, o reino de Deus, continue sempre e sempre avance. Nós não temos muito tempo, porque Jesus está voltando, então que a gente faça, no pouco tempo que nós temos, fazer com excelência, dar o melhor de nós. Amém, meus irmãos? Então, quem trouxe a oferta, o dízimo, entregue, fique à vontade, entregue com alegria. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, é em nome de Jesus, ó Pai, que eu te agradeço, Pai. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que aqui está nessa noite, ó Pai, que deixou o sábado lá fora para o mundo e veio aqui para te adorar, para cultuar a Ti, Senhor. E agradeço a Ti, ó Pai, pelas ofertas, pelo dízimo, Pai. E peço as Tuas bênçãos sobre cada dizimista, Pai, cada ofertante, independente da quantidade, ó Pai, como foi acabado de dizer aqui, mas que vale é como foi dado. Foi uma entrega de coração, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa cada casa, cada família representada por cada ofertante, cada dizimista. Mesmo aqueles que não puderam, ó Pai, que não tinham condições, que o Senhor possa abençoar e abrir as portas, para que logo eles também venham contribuir com a Tua obra, porque isso é uma maneira, é uma coisa, ó Pai, que nos satisfaz. Como está escrito que é melhor dar do que receber, e que nós possamos sempre estar ofertando, ó Pai, devolvendo um pouquinho daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, daquilo que o Senhor nos entrega. É o que eu te peço, ó Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Nós estamos aí numa série, né? Eu creio que acho que hoje é a última, com o título de Vida Nova, né? Então nós vamos estar lendo o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, e que em outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do inimigo que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em vossas ofensas, nos vivificou. Nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estou diante de Ti, ó Pai, sob a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, eu venho a me esvaziar de mim mesmo, como o Senhor sempre tem feito, ó Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito, que o Senhor encha o meu coração, e que tudo aquilo que eu falar aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, que eu não traga nada de mim, ó Pai, mas traga de Ti, Senhor, que eu possa transmitir para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Paulo, ele escreve essa carta para os Efésios, né? E algumas cidades vizinhas. Ele escreve essa carta não para exortar, não para chamar a atenção do povo de Efésios, mas para animá-los. Por quê? Paulo visitou Efésios na segunda viagem dele, depois permaneceu em Efésios por 3 anos, aproximadamente. Então ele tinha uma liberdade já com aqueles irmãos, ele tinha uma intimidade com os irmãos, e na terceira viagem dele, né, logo após, na ocasião já tinha uns 30 anos da conversão de Paulo, que ele havia se convertido, né? Aí ele se encontrava agora preso em Roma. Ele estava preso, mas ele tinha a liberdade de receber visitas ou de escrever cartas. E chega para ele a notícia que os crentes de Éfeso, né, os Efésios, eles estavam preocupados agora. As cidades vizinhas também preocupados. Por quê? Paulo, entre os que estavam pregando a palavra de Deus, o mais importante, que mais estava fazendo, que mais estava levando a palavra, estava sendo alvo, agora estava preso. Aí, né, a gente coloca no lugar desses crentes, a gente para e pensa, poxa, se o maior pregador, o que é o nosso líder, está preso, o que vai acontecer conosco? Começaram a se preocupar, começaram a querer desanimar. E Paulo, sabendo que esse povo era um povo fiel, eram crentes que não tinham o que ser chamado a atenção, estavam fazendo conforme foi ensinado por Paulo e conforme Cristo deixou. Ali eles estavam na igreja de Éfeso, batizando, evangelizando, levando a palavra, orientando, e vinha se multiplicando. Cada dia o número de crentes crescia mais. E agora, com esse baque da prisão de Paulo, eles ficaram abalados, abatidos, né, com a notícia. Aí Paulo, né, escreve
essa carta a eles para tentar animar. Tanto que no capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim para eles: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo está preso, ele já está prevendo que o tempo dele está chegando, mas ele novamente não para. Teria sido muito mais simples para Paulo não ter pregado, né? Ali para o povo de Éfeso, né? Que era um povo até estrangeiro, eles eram gregos, né? Era mais simples para Paulo não ter ido para aquelas cidades vizinhas. Por quê? A perseguição não seria tão grande em cima dele. Mas ele enfrentou todo o perigo e ele levou a palavra, ele levou sabendo que ia acabar acontecendo com ele. Mas ele levou. E ele diz: para a glória do Senhor. Éfeso era uma das 5 cidades mais importantes do Império Romano. Ele estava ali junto com Alexandria, com Antioquia, com Corinto e com Roma, né? As 5 cidades principais. Quando o Império Romano vê o cristianismo crescendo, o povo judeu, ou seja, os sacerdotes da época, né, que dominavam a religião, começa a se ficar insatisfeito, porque está crescendo o cristianismo, muitos judeus se convertendo, estrangeiros, ímpios se convertendo, e eles perdendo poder. Os falsos profetas, né, os religiosos que dominavam na época, os sacerdotes, eles começam a se preocupar, e o que eles fazem? Vão reclamar para os governadores do Império Romano, e aí não tem jeito, até a hora que eles prendem Paulo, e Paulo agora se encontra preso. E Paulo, a preocupação dele era somente mesmo reanimar esse povo, dar uma injeção de ânimo para que eles não viessem a desistir, a sucumbir, não viessem a parar, porque era uma das igrejas que estava sendo exemplo. Aí no capítulo 1 desse livro a gente vê que Paulo explica, né, o que é a igreja, né, como a igreja deve proceder, como ela deve agir. No final do capítulo ele ora para todos eles, para que eles entendam, para que Deus ilumine o pensamento deles e venham entender isso. E agora no capítulo 2, o que Paulo faz? De uma maneira bem enfática, ele lembra a cada um deles como era a vida deles antes do Evangelho. Paulo também teve essa experiência, né? Ele conhecia a palavra? Não, ele servia a Deus, conhecia a palavra, mas não conhecia o Evangelho. E agora ele fica pegando firme com eles para animá-los a continuar. Por quê? É o propósito que Deus tinha, que é a igreja. A igreja começa lá em Pentecostes, né? E depois disso só cresceu. E a igreja, quem foi que instituiu? Deus planejou, né? O Filho executou e o Espírito aplica. Então não é obra nossa, é obra do Pai. E ele vem enfatizando isso e falando para cada um do povo ali, das igrejas, como que eles deveriam se comportar. Então vamos seguir, né? Do capítulo 1 ao 3, ele vai mostrar como é que a gente vivia, como é que estava aquele povo, aqueles que não tinham o Evangelho, como é que estavam. Ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que ele está falando para nós? Estávamos todos mortos. E qual o motivo da nossa morte? Ofensas e pecados, ou seja, transgressões e pecados. Se nós pegarmos
o índio lá no meio da selva, ele não conhece Deus, mas pela maravilha que ele vivencia, pela natureza, pela cachoeira, pelo arco-íris, por tudo que ele vê, ele sabe que tem que adorar. Ele tem que adorar. Ele não entende o quê. Ele faz lá um totem, ele pega alguma imagem, alguma coisa que ele faz e ele adora. Mas ele sabe que tem algo superior que fez tudo aquilo. E ele sabe, por tudo aquilo que ele vivencia ali da obra de Deus, sem saber o nome de Deus, mas ele sabe que existe esse Deus. Ele tem uma consciência, ele sabe o que é certo e o que é errado. Se você pegar o índio ali, se você pegar um povo lá da Antártica, que vive no meio do gelo, não tem contato com ninguém, ele sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Eu sei que se eu estou com pressa, eu estou atrasado no trânsito, eu furo um farol, eu só vejo um clique, e no final do mês eu espero que vai vir a punição, né? A multa vem. Eu tinha consciência, eu sabia que não podia, mas eu transgredi. E esse povo, antes de conhecer o Evangelho, ali na Grécia, eles tinham muitos deuses, né? Deuses gregos, cada um adorava o seu Deus. Então aqueles que se converteram, vieram conhecer o Evangelho, graças a Deus, e muitos ainda não tinham conhecido, mas eles sabem o que é certo, o que é errado. Independente da cultura, se você pegar cultura muçulmana, tem lugar que até hoje o homem pode ter mais de uma mulher. Ele pode ter 3, 4 mulheres, mas ele sabe que ele não pode cobiçar a mulher alheia. E ele não vai aceitar também que cobice nenhuma das dele. Ele pode ter 40 no harém, ele não vai querer que cobice nenhuma delas. Deus é o Criador de tudo, todas as coisas. Deus é o Criador do prazer, do que é bom. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus criou até o prazer do sexo, é de Deus, e Ele abençoa quando marido e mulher. Mas Ele não abençoa. Eu tenho a minha mulher, Ele abençoa. Agora, não adianta eu cobiçar a mulher do vizinho, ou eu, sendo solteiro, viver pela carne. Uma bênção pode se transformar em maldição. E é isso que Paulo está falando para o povo lá de Éfeso. Estavam mortos em ofensas e pecados. Eu já tenho um pouquinho mais de 40. Eu já fui muito velório. Aqui todos devem ter ido, né? A gente chega no velório, está ali o corpo. O que mais agoniza é aquele chumaço de algodão no nariz, né? Dá vontade de falar, tira, né, para respirar, mas não respira mais, está morto, né? A esposa chega, chora em cima do caixão, derruba lágrimas sobre o corpo que ali está. Ele não sente nada. A filha que perdeu o pai, abraça o pai desesperada. Ela está ali toda cheirosa, perfumada, abraçando o pai não sente nem o cheiro dela, porque está morto. Não adianta a esposa chorar, não adianta o filho abraçar, porque ele está morto. Morto biologicamente. E aqui Paulo está falando da morte com Deus. Não é a morte biológica. Aquele povo estava vivo, bem vivo. Se fosse hoje, estaria indo para os shoppings, estaria indo para churrascadas, para bebedeiras, para os bares, estariam indo para todo lado, vivendo pela carne. Os pensamentos da carne, vivendo do prazer. E era só isso que eles viviam. E nós, antes de conhecermos o Evangelho, vivíamos dessa maneira. E se a gente for pensar, que vida fútil é essa?
Samba, sexo e rock and roll. Drogas, prazeres da carne, adultério, lascívia, desejos. E leva a que isso? A nada. Daí a pouco, você morre e depois. E Paulo vem alertando esse povo para isso. No versículo 2, ele já vai mais fundo. E que, no outro tempo, andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Toda religião, independente da religião, se você for perguntar, eles creem que a gente não vive só aqui nesse planeta. Existem outras vidas, se pudermos chamar assim. Não estou falando de extraterrestre, não. Eles sabem que existe. Cada um tem um nome, né? No islamismo, eles falam quem lembra da Djinn é um gênio. Esfregava a lâmpada, saía um gênio lá, né? Para nós aquilo era desenho para a criançada assistir, mas na cultura deles é um ser intermediário entre o povo e Deus, o gênio. Para nós, na grande maioria, na quase totalidade, são demônios. Nós sabemos disso. E eles vivem, como diz na palavra, né? No ar. Eles vivem ao redor da terra. Esse príncipe da potestade, mais na frente a gente vai ver que o próprio Paulo afirma, é Satanás, o demônio. E eles vivem rodeando a terra. O homem, ele é um corpo que habita um espírito, né? E tem uma alma. Esse espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente começa a cometer pecados, iniquidades, o Espírito também se afasta. Não é que o Espírito se afasta, nós afastamos, porque Deus não habita no pecado, Ele não convive de maneira alguma com o pecado. E aí o que acontece? Os que estão no ar, os espíritos vêm e se apossam. E quando ele fala aqui, olha, que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Para a gente entender é simples. Nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos ver um casal que desobedeceu a Deus. Dessa desobediência gerou a nós. Todos nós viemos dali, desse casal. Então nós somos filhos da desobediência. A gente costuma ouvir dizer que todos são filhos de Deus. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não achei até hoje. Nós somos filhos da desobediência. Enquanto não temos o Evangelho. Estou falando enquanto não temos o Evangelho. E agora, nós, filhos da desobediência, o que nós praticamos? Aquilo que é bom para nós. Se eu falar que o pecado é ruim, eu estou mentindo. O inimigo, de nenhuma maneira, ia tentar nos atrair com coisa ruim ou com coisa feia. Porque a gente não é bobo. Se o meu olho não vê a coisa bonita, eu não quero. Se eu não vejo que parece que é gostoso, o cheiro está bom, eu não quero, eu não aceito. Então ele oferece manjares. Ele oferece coisas boas, no princípio. E dessa maneira, ele vai conquistando. Primeiro, ataque à mente.
primeiro ataque do inimigo. Ele vem na mente, ele vai atacando, ele vai lançando, ele vai fazer como ele fez lá com Eva, né? Não, Deus falou para você que se você começar aqui, você é... Mentira! É que Ele não quer que você fique sabendo, né? Da ciência, da sabedoria, e Ele induz ao erro. Segundo, ele vem com a opressão, e começa a oprimir os filhos de Deus. Terceiro, maus pensamentos, colocar na mente da pessoa pensamentos ruins, e aquilo vai acumulando. Depois ele vem com aqueles desejos súbitos, né? Violentos, incontroláveis. Por isso a gente vê tanta coisa acontecendo aí na rua, filho matando pai, pai matando filho, pessoas aí praticando magia negra com crianças, e vai se cometendo cada vez mais. Aí vem as paixões, né? Ele está casado, bem casado, mas vem uma vizinha bonita, formosa, ele se apaixona, vem a paixão, ele vai, ou quando não é paixão pelo jogo, todo tipo de paixão ele vai colocando na pessoa. Vem os enganos, a cegueira, não a física, mas a espiritual, dúvida, confusão, e quando não, né, muitos praticam aí o suicídio, aí vem a possessão. Aí ele vem e toma, porque, como eu disse, corpo, alma e espírito. Se tiver vazio, algum espírito vai tomar conta. E nós só temos dois tipos de espírito: ou é o Espírito Santo, ou é o espírito imundo. E ele se aposta da pessoa. E a imagem que a gente tem quando o inimigo toma posse, se aposta de uma pessoa, que ele vai começar a estribuchar, vai babar, vai virar o olho e vai se retorcer todo. Não, a pessoa pode estar possessa se você não perceber. Judas, quando ele entrega Jesus, ele estava possesso. A palavra diz que Satanás adentrou nele, e ele saiu babando, se entortando. Não, o que ele fez? Foi fazer dinheiro vendendo o nosso Senhor por 30 moedas, né? Em momento algum, quem não tivesse uma visão espiritual ia ver que ele estava possesso. E assim é conosco. Assim é conosco. Se nós estivermos vazios, não estamos com o Evangelho, estamos vazios, a gente vai começar a fazer coisas, ser usado pelo inimigo sem saber, e ele já tomou posse da gente. Nenhum espírito pode habitar na terra, nenhum. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que eles dominem. A partir desse momento, Pai, Filho e Espírito Santo saiu da equação, deu o domínio da terra para nós. Deus não faz mais nada na terra sem a nossa autorização. Por isso a importância da oração. E nenhum espírito habita na terra sem um corpo, nem o Espírito Santo. Ele precisa de nós. Por isso que Deus habita em nós. Para que ele haja na terra, ele tem que ter a minha autorização, eu dar legalidade para ele através da oração e da entrega. Aí ele vem, habita em mim, e aí sim ele age na terra. A partir do momento que eu estou vazio, vem um espírito de porco. Não tem nada a ver com Palmeiras não, viu, bispo? Porco aqui é outro, viu? Nosso bispo é palmeirense. Vem o espírito maligno e nos toma. Sem a gente perceber, se está fazendo o trabalho dele. E cada vez ele quer mais, né? Porque eu não entendo. Hoje estão querendo até legalizar a religião do satanismo. Isso está acontecendo já no Rio. Vocês imaginam legalizando a religião, o satanismo como religião? Senhor pastor, não pode mais expulsar demônio não, senão vai ser intolerância religiosa. A pessoa toma posse, você não pode expulsar. Então olha como Satanás está trabalhando no mundo.
ele vai dominando as nossas assembleias, ele vai dominando o poder executivo, legislativo e vai implantando através de leis. Parece bonito no discurso, aquilo que eles estão implantando. Não, direito de liberdade religiosa. Amém, liberdade religiosa, cada um escolhe a sua. Eu sei que a salvação é uma só, nós fizemos a escolha certa, cada um faz o que quer. Agora, de repente, o que acontece? Um irmão, todos nós estamos sujeitos a cair, a estar fraco, e o demônio vir, que é aí que ele gosta de vir, quando ele percebe que a gente se afastou de Deus por alguns motivos, ele vem e toma posse. Então eu vejo o meu irmão possesso, eu não posso expulsar, porque senão eu posso ser preso, posso ser processado e preso. Olha como Satanás trabalha. Aí ele diz aqui que opera nos filhos da desobediência, né? Segundo o príncipe das potestades, que é Satanás, e agora opera nos filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência? Somos nós, quando não temos o Evangelho. É o povo que está lá fora, afastado do Evangelho, porque eles não têm o Espírito Santo. Algum Espírito vai habitar nele, vazio ele não fica. Não tem em cima do muro, no nosso mundo aqui, do que nós estamos conversando. Não existe em cima do muro. Ah, não, eu não vou para a igreja, eu não sou crente, mas também eu não faço mal, eu sou bom, eu só faço bem. Existe, será? Será que Deus considera isso? Que existe pessoas boas? Existe, fora do meio evangélico, existe. Faz o bem, faz obra, mas a palavra diz que nós somos salvos pela graça. Temos que fazer obra? Temos que fazer obra, mas não que nós somos salvos por ela. Deus pede que a gente faça a obra, é para dar resultados bons. Você ajudar o seu próximo, você levar um agasalho, você levar, né, ajuda ao próximo. Principalmente, qual é a ajuda principal? Palavra. Eu não consigo entender, né, um irmão que se diz crente ou evangélico, não importa a dominação, cristão, que ele não leve a palavra, se ele tiver oportunidade. Ah, mas não é o meu chamado. Espera aí. A ordem que Cristo deu foi o quê? Ide e pregai o Evangelho. Ele não falou que é para o bispo Paulo, que é para o Marco, que é para o pastor levar a palavra. Ele falou para todos: ide e pregai o Evangelho. Então isso não é um pedido, é uma ordem. E se nós somos servos, nós temos que obedecer. Versículo 3 diz assim: entre os quais todos, nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora Paulo aprofundou um pouco mais, né? Ele trouxe que nós somos filhos da desobediência, entendemos. Agora, filhos da ira. Por que filhos da ira? Eu disse ainda há pouco que Deus não habita no pecado. Deus é puro, Deus é santo. A partir do momento que eu sou filho da desobediência, não tenho o Evangelho, cometo infrações, cometo pecados, e para mim está tudo normal, tudo certo. Eu provoco o quê? O afastamento de Deus e a ira dele. Deus se ira contra o pecado. Deus não aceita. Tanto que, no dia do juízo final, aqueles que não
estão com o Evangelho, vão conhecer a ira de Deus. Através de quê? Ah, mas Deus é mau? Não. Deus ofereceu a salvação para todos. Para todos. Ah, mas se eu não aceitar, depois Ele vai mandar para o inferno para ficar lá na eternidade, sofrendo. Ele não está te enviando para o inferno. Ele está dizendo hoje o que você precisa fazer, ou seja, nada. Você não faz obras, você não precisa ter a fé, porque a fé Ele te dá, é um dom dEle. Tudo é preparado por Ele, até as obras. Ele só quer uma coisa, que você aceite aquele que Ele enviou como seu único e suficiente Salvador. Aquele que veio e morreu na cruz por nós. Ele só pede isso. O resto é Ele que faz. Mas nós recusamos. E Deus oferece, e vem um, te prega a palavra, vem outro, e você se recusa e você se afasta. No dia do juízo final, Jesus vai voltar. O que Ele vai fazer? Vai recolher o povo dele. Só tem dois destinos. Nós fomos criados para a eternidade. Perdemos lá com o pecado de Adão e Eva, recuperamos com a morte de Jesus na cruz a eternidade. Só que agora não mais aqui, com Ele. Nós temos essa eternidade. Ou com Ele, ou com o outro lado, só tem dois. Ele deu a opção. Então aqueles que não aceitaram a Jesus são os filhos da ira e vão sentir a ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz também que éramos por natureza adâmica, da desobediência de Adão e Eva. Então, por natureza, nós somos filhos da ira. Quando aconteceu Adão e Eva que caíram, Deus também fez o quê? Expulsou do paraíso. Deus demonstrou a ira dele. Não estava contente. E essa ira, até hoje, permanece em nós, quando estamos afastados do Evangelho. Aí o nosso Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, né? Que Ele vê tudo que a gente faz, e a vontade dEle é que todos se salvem. Aí diz assim, né, que todos, né, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Engraçado como é que a gente olha o mundo, como é que está se vivendo. A gente fora do Evangelho, a gente segue o fluxo, né? A gente vai seguindo. A gente faz como uma manada. Quem conhece uma manada de boi, sempre um lidera na frente, os outros vão tudo atrás. Ele faz a curva, vai todo mundo. Pode ter 1.000 boi, 2.000 boi. Se tem 2.000 boi, o que está lá atrás, ele não sabe o que o primeiro está vendo, nem nada. Mas se aquele primeiro se assustar com uma cobra, com um sapo, e sair correndo e disparar, toda a manada dispara atrás. Se aquele boi que está à frente cair num penhasco, cai todos eles atrás. O efeito manada. E nós, quando estamos sem o Evangelho, seguimos esse efeito. O efeito manada hoje é o quê? É modinhas, né? Se todos vão para o shopping, larga a igreja. Todo mundo foi, eu vou também. Não tem problema não. Só um final de semana. Aí todo mundo vai para o WhatsApp. Aí tem lá no Twitter, tal das trends, né? Aí vem a trend, na moda aquela trend, todo mundo segue aquela trend. Vai seguindo o rumo. Aí vem as irmãs. Alguém já ouviu falar das irmãs para que saia? Irmãs para que saia? Só acho que não ouviu isso ainda não, né, pastor? Lá na nossa época, né? Era o longo, né? A saia lá embaixo no pé. Depois veio a mid, a micro, né? Veio a mini saia, a micro saia,
E agora é para que saia? Não precisa mais, para que saia? A gente vê muitas jovens na rua se vestindo como se estivesse de roupa íntima. Ah, mas não tem nada a ver, isso aí é caretice. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Será que Deus se agrada quando a mulher ou o homem anda de uma maneira sensualizando, escandalizando? Não se agrada. Mas com muita gente, se a gente for falar, não, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Mas a palavra diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. A palavra de Deus não muda. Só que, infelizmente, esse tipo de pregação numa igreja não é boa. A grande maioria não gosta. A gente vê igrejas aí com portas abertas lotadas, né? Só prosperidade, prosperidade. Pode. Pastor, posso fazer isso? Pode. Bispo, posso fazer isso? Pode. Por que eles não vão poder entrar no céu? Quando chegar a hora, depois não vão entender o porquê. E esse povo estava vivendo assim, morto. Olha como Deus é maravilhoso. Se a gente pudesse resumir o Evangelho em 2 palavras, eu resumiria nessa: mas Deus, vírgula, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele traz todo como é que estava a situação de quem não tem o Evangelho e diz: mas Deus, porém Deus, entretanto Deus quer te vivificar, Deus quer te salvar, Deus traz a salvação para você. Não importa quantos pecados você já cometeu, não importa. Se houver um arrependimento no coração sincero, ele ergue a mão que ele te arrasta, ele te pega e te levanta. Não importa a situação que você tiver. Só que ele quer que você se separe. Igreja vem de eclésias. Separados, chamados para fora. Isso é igreja. Igreja não é a parede, não. Igreja é eu, é você, cada um de nós, que fomos chamados para fora. Nós vivemos no mundo, não tem como fugir. Temos que conviver. Mas nós temos que saber que nós não podemos aceitar aquilo que está no mundo. Deus nos separou. Para nós, de graça. É pela graça, não custou nada para nós. Mas para Ele custou muito caro entregar o Filho único para ir padecer na cruz por nós. Então hoje nós não temos o direito de estar mortos. Nós não temos esse direito. Nós temos que aceitar essa salvação que é de graça, que vem pelo amor que Deus tem por nós. Eu sempre falo para meus irmãos na Missão Resgate, eu não consigo entender esse amor. Eu não consigo. Por mais que a gente peque, por mais que a gente faça, e Ele nos ama. E Ele nos oferece isso. Mas Deus, ou seja, porém Deus, apesar de tudo que você faz, quer te salvar. É isso que Paulo está dizendo. E diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, né? E nos fez assentar em lugares celestiais. Quando eu, depois de conhecer o Evangelho, eu abandono, eu volto para o mundo, eu posso voltar para os caminhos? Posso. Só que eu estou sacrificando Jesus de novo. Ele se sacrificou para que chegasse a mim, chegasse a você. Você conheceu, agora você tem luz, você é a luz. E mesmo assim se afasta. Mesmo assim aceita que o inimigo venha e vai te botando numa armadilha. Quer dizer, você está sacrificando novamente Jesus? Todo o sacrifício dele foi em vão? Oh Deus.
Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo está sendo bem claro aqui, né? É pela graça, somente pela graça. E isso, você é salvo por meio da fé. Poxa, mas eu estou fraco, eu estou sem fé. Não é você que faz a fé, não, é dom de Deus. Deus te dá a fé. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós estamos aqui sentados, nós estamos fazendo o quê? Fortalecendo a nossa fé, cultuando ao nosso Deus e fortalecendo a nossa fé. Porque quando sobe aqui para falar, não é pastor Rodrigues, não é bispo, não é pastora Giane, não é Marcos que está falando, o que sai daqui é a palavra de Deus. É Deus falando conosco e nos fortalecendo na fé. É Deus dizendo para nós: eu paguei um preço caro, um preço que nenhum de vocês podia pagar, para agora vocês jogarem fora o sacrifício que meu filho Jesus fez por vocês. Nós não temos mais caminho de volta, irmãos. Nós atravessamos a ponte e ela foi destruída. Nós só temos que seguir para o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando para o povo de Efésios e está falando para nós. Nós não temos esse direito, de forma alguma. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Espera aí, para as boas obras, então tem que fazer obra, uma contradição não. Aí logo em seguida ele diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, as quais o quê? As boas obras. Até as boas obras Deus já preparou lá na eternidade. Ele preparou a dádiva de te dar fé, de te dar as boas obras para você fazer. E quando Ele te dá as boas obras, não é para a gente se vangloriar, não, é para que a gente dê resultado, só isso, porque não é as boas obras que vai nos salvar. Eu posso ir na missão resgate 8 dias por semana, fazer de dia e de noite, só boas obras, isso não vai me salvar. Isso não vai me salvar. A salvação é uma só, e ela se chama Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra saída. E agora, né, que a gente conhece o Evangelho, é uma vida nova. É uma vida nova que Deus nos deu. A partir do momento que você aceitou Jesus e você começou a seguir, você tem uma vida nova. Ah, então peraí, Marco Pessotti não peca mais. Não, eu peco. Só que agora, se eu tiver que passar o farol vermelho, é por distração. Não é mais porque eu quis avançar o farol, que eu fiz conscientemente. Eu posso pecar agora aquele pecado involuntário. Mas se eu sei que eu pular um muro da minha casa para ter alguma coisa que a vizinha é pecado, eu vou e pulo. A vizinha é bonita, formosa, né? Aí eu vou e peço perdão para Deus. Deus é misericordioso, Ele me perdoa. Pode até perdoar, mas aí eu vou no outro dia e pulo o muro de novo. E vou no outro dia e pulo de novo e peço perdão e pulo o muro, ralo o joelho, tudo, tanto pular o muro e continuo pulando. Isso é iniquidade. E a iniquidade Deus abomina. Então, todos pecamos? Pecamos. Mas hoje nós conhecemos a Jesus Cristo, não estamos mortos como estava ali. O povo que está morto, é difícil até para Deus agir. Porque primeiro, ele não crê. Segundo, ele não quer. Então é difícil. E Deus não faz nada à força. Deus quer que você abra o teu coração, que Ele possa entrar e fazer morada.
Daria aqui, irmãos, para a gente continuar até por um bom tempo, mas eu creio que Deus falou já o que tinha que falar com a sua igreja. Que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus, que nós possamos lembrar que o amor que Deus demonstra por nós, a gente nem compreende esse amor, a gente não compreende, porque nenhum de nós entregaria um filho para isso, e o que nós não podemos é isso. Se nós ressuscitamos com Cristo, é o que diz a palavra, se eu me afasto dele, eu vou ter que nascer de novo, porque não tem, para Cristo não tem remendo, não tem band-aid, não tem esparadrapo para curar a ferida, não, ele sara. No caso, quando a gente está morto, né, espiritualmente, você tem que ressuscitar. Agora, para eu ressuscitar, eu vou ter que matar Jesus novamente, porque eu ressuscitei com ele. Se não for com ele, eu não ressuscito. Eu vou matar novamente Jesus? Não, nós não. Nós somos um povo escolhido, nós conhecemos a Cristo e nós vamos continuar firmes. E que, se porventura alguns de nós estavam aí meio paradinho, preguiçoso, nós temos que fazer a vontade do Senhor, ajudar o próximo, buscar amenizar o sofrimento do próximo. Muitas vezes você ajuda com uma cesta básica, você ajuda, só que a ajuda principal, se o próximo não conhece Jesus, vamos apresentá-lo. Se o próximo conhece e está afastado, vamos de alguma maneira fazer com que ele se aproxime novamente de Jesus. E como é que você faz isso? Demonstrando o amor de Cristo, é dando um abraço, é uma palavra, olha, Jesus te ama, Jesus não desistiu de você. Tentar trazer esse irmão junto conosco, porque o lobo só ataca a ovelha que está mais afastada do rebanho, a ovelha mais fraca, a ovelha mais doente. Se essa ovelha, por mais fraca que ela estiver junto do rebanho, o lobo não ataca. E o nosso inimigo, Satanás, é da mesma maneira. Ele é covarde. Ele não enfrenta a igreja. Ele sabe que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas quando ele pega o cristão ali meio devagarinho, sabe, cabeça baixa, não sei se eu vou para a igreja, se eu não vou, é a hora que ele está ao nosso derredor. Quero agradecer também a visitante, a Sara. Cadê a Sara? Levanta a mão aí, Sara. Sara, seja bem-vinda. Deus te abençoe, que Deus possa ter falado também contigo nessa noite. A palavra dele é sempre para nos edificar. Seja bem-vinda, as portas estão abertas sempre que você querer vir visitar, tá? A casa é do Pai.
Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Como precisamos dele, né? Através do favor imerecido, né, de Deus, nós nos tornamos cristãos. Não é por nenhum esforço, não é por nenhum merecimento, por nada do que nós fizemos. E a única coisa que Ele pede para nós é que a gente prossiga aquela obra que os apóstolos começaram lá atrás. E se chegou até nós, teve irmãos que veio pregando, e que a gente possa ser. Eu trouxe uma pregação uma vez que o pessoal, né, achou até engraçado, mas para Jesus entrar em Jerusalém e ele ser conhecido verdadeiramente, ser apresentado, ele precisou de um jumentinho. O jumentinho levou Jesus e ali ele foi conhecido como o Rei dos Reis. Hoje, nós somos esses jumentinhos. Jesus precisa de nós para levar a mensagem dele. Enquanto o jumentinho entrava em Jerusalém com Jesus montado nele, toda a população olhava para o jumentinho, estava olhando para Jesus e enxergava o jumentinho. Quando Jesus desceu do jumentinho, ninguém mais olhou para ele, ninguém sabe o final dele. Então que a gente possa ser esse jumentinho e que a gente dê condições para que ele esteja sempre montado em nós. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu agradeço aos visitantes, que espero ter transmitido aquilo que Deus colocou no meu coração, e que vocês vá para uma semana de vitória, uma semana de lutas, mas de vitória. Que Deus